Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um breve relato de como foi ali o começo, no sentido de buscar os meus sogros no aeroporto, que as coisas começaram dando errado desde cedo, né? Então, eu gostaria de ter gravado todo o processo pra vocês, desde quando eu saí de casa, acordei, comecei o dia, enfim. Mas, por motivos de eu estava resolvendo quase tudo sozinha, eu estava muito estressada, sempre tentando resolver alguma coisa, corrigir algum problema, alguma coisa que deu errado, então eu estava muito estressada e não consegui gravar isso. Mas eu vou deixar aqui para vocês vários presentes que eu ganhei, que a minha família ganhou, da família do meu marido, quando eles vieram de Hong Kong para cá. E eu vou deixar um breve relato aqui para vocês então de como foi. Se vocês querem saber, continue aqui comigo. Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Ok, então, para começar, eu já estava bem esgotada de resolver e fazer várias coisas. Então, no dia anterior à chegada da família dele, que foi numa quinta-feira, anterior ao casamento, que foi numa segunda-feira, eu resolvi dormir, porque já era tarde, não tinha mais energia nenhuma. Por mais que eu tentasse fazer alguma coisa, não era tão produtivo assim. Então, eu fui dormir e acordei cedo para organizar o quarto que ela iria ficar por motivos que eu não vou trazer aqui e não ficou pronto antes, né, do que deveria. Então, organizei e aí eu fui cortar o cabelo porque o meu cabelo é muito fino. E como eu tava saindo bastante para resolver coisas, comprar coisas, eu acabei tendo um pouco mais de exposição solar do que eu normalmente tenho. E o meu cabelo sempre foi assim a vida inteira, ele tende a mudar de cor, mesmo que eu não pinte e faça nada, ele muda de cor. Até é engraçado que quando eu visitei a minha avó materna um tempo atrás, ela falou, mas você não era loira? E quando eu era bebê, vó, então eu tinha um cabelo assim, um castanho claro, meio claro, que parecia meio que assim, loiro. Mas não era exatamente loiro. Não sei se foi coisa de camomila, shampoozinho de camomila, enfim, mas ao longo do tempo meu cabelo às vezes fica um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Dessa vez, o que que acontece? Ele estava mais escuro aqui, e aí, conforme o comprimento do cabelo, ele foi ficando mais claro. Eu tinha cortado ele em fevereiro, na verdade, a minha irmã, porque eu tenho um pouco de dificuldade com salão pra fazer corte de cabelo, sabe? E melhorou, porém, como eu queria muito casar com cabelo longo, ele ainda ficou com umas pontinhas claras, ainda tava meio ressecado, então eu decidi ir no salão nesse dia, mas foi bem rapidinho, foi só pra cortar, eu até deixei pra lavar em casa mesmo. E aí ficou melhor, né? Ele ficou mais uniforme, obviamente, corte profissional. E tá, me preparei. E como eu não dirijo, né? O que acontece? Eu iria buscar eles no aeroporto de ônibus, obviamente, já que eu não dirijo e eu que ia ter que, né, me virar nessa parte. E aí eu chequei os horários de ônibus que tinham mudado recentemente, então eu moro em Cosmópolis, eu teria que ir de Cosmópolis a Campinas e de Campinas pegar um ônibus para Guarulhos. O que acontece é que no horário de ônibus dizia, estava inclusive destacado em vermelho, que havia um ônibus meio-dia e 35. Eu pensei, pego este ônibus, chego mais cedo em Campinas, compro a passagem de 2h20, se eu não me engano, 2 e alguma coisa assim, pra Guarulhos, e ainda tem um tempo. Se eu tiver que pegar a fila, tá tudo bem, porque eu cheguei antes. Como o ônibus sairia meio-dia e 35 da rodoviária, ele leva 5 minutos até chegar ao ponto perto da minha casa, o que acontece? Eu cheguei ali um pouquinho antes de meio-dia e 35 no ponto, que era o horário que ele deveria estar saindo da rodoviária. Acontece que ele não passou meio de 40, ele não passou meio-dia e 50, ele não passou 1 hora. O ônibus foi passar 1h20, que seria o que sai da rodoviária às 1h15. E daí leva 5 minutos, então passa 1h20 aqui. E o que acontece é que também houve um atraso no ônibus por causa do trânsito. E eu cheguei mais de 2h20, ou seja, é impossível comprar passagem. Nisso eu tava super nervosa tentando fazer a compra da passagem no celular mesmo, porque eu sabia que não ia dar tempo de comprar lá. Só que o site requeria um código do aplicativo do banco, que quando eu entrava, aparecia só se eu autorizava ou não aquela compra. Eu autorizava a compra, mas não tinha código, não achava código nenhum e eu não conseguia finalizar. Mas enfim, foi providência divina porque não deu tempo de pegar esse ônibus, então eu teria perdido meu dinheiro à toa. Enfim, cheguei na rodoviária. Normalmente leva-se 1 hora, levou mais que 1 hora dessa vez. Fui comprar o próximo ônibus. Na agência que eu chequei primeiro, o próximo ônibus seria às
4 e alguma coisa, quando a previsão de chegada deles era 5h15, ou seja, não podia ser esse horário. Fui numa outra agência que tinha um horário mais cedo, que seria de 3h30. Então eu tive que ficar esperando ali por mais de uma hora, o que é muito estressante quando você sabe que você tem um curto período de tempo, que você deveria estar a caminho e estar chegando. Enfim, mas considerando 3h30, 3, 4, 5h30, como eles chegariam às 5h15, o percurso é de mais ou menos 2h30, em média, né? Então, 3h30, 4h30, 5h30, 6. Por quê? 5h15, eles chegam, vão lá esperar chegar a bagagem. Normalmente isso leva pelo menos uns 30 minutos até eles saírem de lá. Enfim, daria tudo certo. Se tivesse ocorrido exatamente dessa forma. Porque o que aconteceu é que nós pegamos um trânsito caótico, que em alguns momentos nós simplesmente ficávamos parados. Parados, assim, sem conseguir sair do lugar de tão congestionado que estava. E aí, quando a gente conseguia sair um pouco do lugar, era na velocidade de uma lesma. Então, eu fui ficando muito estressada por causa disso. 6 horas, eu ainda não estava nem perto do aeroporto. Era quase 7 horas e eu ainda não tinha chegado no aeroporto, quando eu devia ter chegado ali por volta das 6 no máximo. Então, quando eu cheguei lá, já era mais de 7 horas. E aí, o meu sogro e a irmã dele, ou seja, a tia do meu marido, eles foram para um hotel que eles tinham alugado, porque eles acharam que era para alugar o hotel em São Paulo mesmo, mas a gente iria para lá depois, para lua de mel, mas enfim, ele ficou lá mesmo, porque no dia seguinte ele iria para o Rio. E aí a minha sogra veio comigo para minha casa. E eu não sou uma pessoa boa com direções, gente. Eu posso fazer muitas coisas, mas direções não é o meu forte e eu admito isso. E aí fui eu achar ela onde ela tava lá no aeroporto. Nisso eu tava muito apertada pra fazer xixi, mas eu tenho dificuldade com, dependendo, tipo, banheiro de ônibus, eu não gosto muito, a não ser que seja, assim, um caso excepcional. Normalmente eu prefiro evitar. E aí, como eu tinha que encontrar ela, eu já tinha comprado a passagem pro próximo ônibus, que era às 8. E eu tinha que pegar esse ônibus das 8, porque se eu perdesse ele, eu não ia conseguir pegar o ônibus de Campinas pra Cosmópolis. Enfim, então eu fui procurar por ela lá, finalmente encontrei, faltando alguns minutos, assim. Não alguns minutos, mas tipo assim, eu levei mais de meia hora pra conseguir encontrar ela. E aí, ok, fomos pra plataforma pra conseguir pegar o ônibus. Eu tava um pouco aflita, com um pouco de receio de não conseguir me comunicar com ela, porque o meu marido falou que ela não falava inglês. Então, eu achei que ela sabia zero inglês. E aí, um pouco antes, eu coloquei algumas palavras que eu achei que precisaria, tipo, acordar, casamento, ir, coisas assim. E pedi pro meu marido me ensinar como que falava a escrita para ler. Não adianta nesse momento, eu ainda não sou alfabetizada. Então eu pedi para ele gravar um áudio falando aquelas palavras. E aí acabou que quando chegou lá, eu já fui logo no inglês, né? Porque eu estou acostumada. E ela conseguia entender. A gente precisou do tradutor algumas vezes, mas poucas vezes, porque eu achei que a gente precisaria, pouquíssimas vezes. Então o que eu fazia era, eu falava devagar, com bastante clareza, enfatizando palavras-chave. Ou às vezes frases simples. Então, deu tudo certo, a gente conseguiu. A gente chegou na rodoviária, ainda teve tempo de esperar um pouco, né, na rodoviária de Campinas. Comprei alguma coisa pra ela comer, porque ela só tinha dólares, não tinha ainda feito câmbio e, obviamente, né, lá eles não aceitam dólares. Então, eu vi o que ela queria provar e aí a gente foi, conversou. Ela já viu um pouco, né, como que é as coisas, como que são as coisas aqui no Brasil. A gente conversou um pouquinho, a gente pegou o ônibus. E aí, finalmente, chegamos em casa, que foi quando ela me entregou vários dos snacks que eu vou mostrar pra vocês. Very sad. Que eu vou mostrar pra vocês logo. E aí, era muito tarde da noite já. Eu tava muito cansada, então eu estou muito acabada, mas é isso, relevem. Eu só queria já registrar e deixar aqui pra que vocês pudessem ver. E os bolinhos que o meu sogro trouxe, que é tradicional, né, da família entregar, que são como as bênçãos para o casamento, alguns eu gravei, mas alguns ficaram de fora, então aguardem, em breve eu postarei aqui, provavelmente na forma de shorts, os outros que eu ainda não gravei. Eu queria muito provar, e parecia muito bom, mas, né, não posso, não é parte da cultura que a noiva prova, tipo, ela tá comendo as bênçãos dela, mas, em resumo, foi isso no dia de buscar
Em breve trarei mais relatos pra vocês, como eu disse, era muita coisa pra resolver, muito estresse, eu não consegui gravar o processo. Admiro as pessoas que conseguem fazer isso, fazer vlogs, inclusive eu estou bem desacostumada. Já não tinha tanta prática assim com vlogs, mas agora menos ainda. Então, eu espero que vocês tenham paciência e que vocês possam trazer aqui pra mim nos comentários suas dúvidas, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau! Ela trouxe essa sopa aqui, que é muito gostoso, e daí essas castanhas que são, assim, elas são molinhas e úmidas, eu não sei se são cozidas no vapor ou alguma coisa assim. Ela também trouxe essas marinadas coreanas, uns temperos assim coreanos, essas tâmaras, aqui são tâmaras vermelhas. Eu tô acostumada com tâmaras, mas essa aqui era um pouquinho diferente. Aí esse aqui é mais daquelas castanhas. Ele é um pacote grande que dentro tem porções menores, em pacotinhos. Esse feijão preto, que eu ainda não sei como se prepara, mas vou descobrir. E esses biscoitos que eu achei que eu não podia provar, por isso eu não provei no dia, mas aí eu provei depois. Esse bolo de amêndoa, que na verdade é um biscoito, ele é maravilhoso. Ele é muito lindo, parece uma moeda e ele é muito gostoso. E aqui eu vou provar alguns pra vocês. Então, eu comecei por esse aqui, que é o almond cakes, que seria bolo de amêndoa, mas na verdade é mais como um biscoito, como vocês podem ver. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, vem essa caixinha com vários deles embalados individualmente. Eu percebi que isso é bem comum, ter tipo uma embalagem grande e daí dentro vem embalado em porções menores ou individualmente. Então eles são assim, embalados individualmente, e aí parece uma moeda, então eles são pequenininhos. Ele é bem sequinho, realmente tem gosto de amêndoa, só que apesar de ser bem seco, ele é muito saboroso, ele é muito gostoso. Não é um seco desagradável, ele é seco e muito bom. Então, ele é mais firminho, por isso que eu acho mais parecido com um biscoito do que com um bolo. Mas é uma delícia. Eu não poderia ter comido ele e eu fui saber depois, mas enfim, é um dos meus favoritos. Aí temos aquelas castanhas, que vem assim nos pacotinhos menores, em porçõezinhas menores. Ela é meio adocicada, mas assim, um adocicado natural. E aí é fácil de abrir, é como se fosse tipo um papel alumínio com plástico, a embalagem. Então, quando a gente abre, o que tem dentro é tipo assim, tem alguns que vêm inteiros, alguns que vêm em pedaços. Eu não sei se é cozido no vapor, se é fervido, mas é úmido e é bem molinho. Esse aqui é o pacote das tâmaras vermelhas, então também é um pacote grande que tem essa parte que dá pra fechar como se fosse um ziplock. E aí dentro as tâmaras são embaladas individualmente. Aqui são as embalagens, então é assim, tem esse dourado bem bonito. E a parte dourada tem o desenho das flores de cerejeira. Eu amei a embalagem. Então é fácil de abrir, assim, como a gente costuma abrir as embalagens asiáticas. E aí vem lá a tâmara. Parece, assim, aparentemente, meio que uma ameixa seca, alguma coisa assim, mas o sabor é bem diferente. Ela é doce, ela não é azedinha como a ameixa. Esse é aquele biscoitinho que eu achei que não poderia comer, mas eu poderia sim, então eu provei depois. Ele lembra um pouquinho daqueles biscoitos tipo Clube Social, mas só no formato mesmo, porque o sabor ele é completamente diferente. Ele é muito saboroso, ele é levemente salgado, ele não é super salgado, ele é muito gostoso. Então, aqui nós temos aquele tempero de marinada, né? São vários, tem aqui pra frango, tinha pra costela também. E aí, a gente experimentou aquele que vai no frango. Tudo isso se eu não estiver enganada. Esse aqui são os acessórios que a minha sogra trouxe pra mim. Esse anelzinho, acho que ele tem um colarzinho. Ela trouxe pulseiras, coisas de cabelo. Eu me apaixonei por esses elásticos de cabelo com a rosinha. Eu amo essas coisinhas assim fofas, esses acessórios de cabelo fofos. E parecia que ela já me conhecia antes de me encontrar pessoalmente. Então, eu amei essas xuxinhas. Aí tem essa pulseirinha bem fofa. E vocês vão ver ali, tem um lacinho. Eu também amei esse lacinho. Eu
usava muito mais lacinho, agora nem tanto, mas eu ainda amo laços. Esse grampo com pedrinhas pro cabelo, que eu achei muito lindo, dá pra fazer uns penteados assim que são legais e que são simples, porque só esse grampo já dá um charme, faz toda a diferença. Aí chegou a vez do meu sogro trazer presentes pra nós. Esse foi um Red Pocket com dinheiro que a chefe dele mandou pra nós. Ele trouxe uma sacola cheia desses bolinhos que ele falou que é de uma marca famosa lá, que é tradicional. Esses bolos é dado de presente pra família da noiva e a noiva não pode comer, então eu não pude comer. Eu não sei que gosto tem, mas parece muito bom. Esse aqui é de lótus. O recheio acho que é de semente de lótus. O motivo de não poder comer é porque representam as bênçãos, então é como se eu estivesse comendo as minhas bênçãos. Tinha esse outro tipo aqui também, que a aparência, assim, lembra uma broinha, mas, né, eu não comi, não sei que gosto tem. Tem outros tipos que eu não consegui gravar e eu vou mostrar pra vocês depois. Esse aqui, olha que linda essa caixa, foi presente da Uma, a tia, que é um colar de ouro rosé. Eu achei lindo. Esse aqui foi presente do meu sogro. Olha que caixa elegante. Eu amei essas caixas. Acho que só a caixa já me conquistou. Então, aqui tem uma pulseira de ouro, que é tradicional, né? De dar uma pulseira de ouro. Então, ele me deu. Achei muito linda. Ia usar no casamento, mas na correria acabei esquecendo. E aqui é aquela sopa que a minha sogra me deu, que é feita... É um macarrão de arroz que vem com esses temperinhos assim, essa base pra sopa e esse pozinho. Sabor frango com abalone. Então, a gente ferve a água, coloca ali o macarrãozinho. E parece muito simples, mas fica tão gostoso, tão saboroso. Eu coloquei zucchini, abobrinha, isso, pra ter ali algum vegetal acompanhando. E eu amei. O sabor é muito bom. Eu não sei, não tem uma coisa parecida no Brasil que eu posso dizer, comparar. A textura do macarrão é muito boa, a espessura do macarrão é muito boa. Eu simplesmente amei. Eu não sei como eu vou fazer porque não tem aqui. Deve ter na Liberdade, talvez, não sei. A gente aproveitou para colocar a marinada no frango, só que não ficou muito tempo e eu não coloquei aqui ele pronto, né? Mas tem bem cor de tempero coreano. Esses aqui são os Red Pockets que eu ganhei. O meu marido também ganhou. Eu ganhei em reais e dólares canadenses e dólares americanos. Mas os dólares americanos, na verdade, veio do envelope branquinho mesmo, que eu ganhei da minha amiga que veio dos Estados Unidos. E também ganhei esse envelope bonito aqui de amigos daqui, da minha cidade. E veio com reais. E foram esses os presentes, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem mais vídeos, como eu disse pra vocês, foi muito corrido, muito estresse. Eu não gravei tudo ao decorrer do que foi acontecendo, mas eu vou trazer relatos e imagens, alguns vídeos que eu consegui pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Abobrinha pra ter um vegetalzinho também. E nossa, que gostoso! Eu amei! Só que não vende aqui, né? Como que eu vou fazer agora? Talvez tenha na Liberdade? Não sabemos. Essa aqui é sabor de sopa de frango com abalone e o macarrãozinho é feito de arroz. Aqui temos um frango sendo temperado com aquela marinada coreana, que tem bem cor de tempero coreano, mas eu não gravei o frango cozido daí.